Olá, eu sou Luiz Dourado Dias Júnior e este é o segundo vídeo da minha série sobre opções. Vou falar de uma outra estratégia que é muito conhecida, que é a venda coberta de opções. Se você ainda não conhece, fica até o final que você vai aprender a fazer agora. E aqui eu estou com a página aberta do simulador que eu utilizo, que é o OpçõesNet BR. Nele você pode se cadastrar, o seu CPF, senha e um e-mail, e aí você pode ter acesso ao simulador. Vamos entrar nele aqui agora para você. Vou colocar aqui meu CPF. Senha e vamos lá. Vamos ver aqui como é que funciona essa estratégia. Antes de começar a simular, aqui para a gente estudar os cenários da estratégia, eu vou falar rapidinho para você sobre qual a finalidade dela. A estratégia de venda coberta, ela é uma estratégia que é utilizada em um cenário de mercado neutro, ou seja, naquele cenário em que você acredita que o papel não vai se movimentar de uma maneira muito forte. Tá? Ele vai ficar por ali, mais ou menos naquela faixa de preço, sem grandes surpresas. E aí, ela basicamente consiste em você comprar um papel, ou se você já tem o papel, você não precisa comprá-lo, e vender uma opção de compra num strike acima do valor que você comprou aquele papel. Então, qual é a ideia aqui? Aqui no caso da venda coberta, aqui a gente, na verdade, a gente vai fazer uma venda mais fora do dinheiro. Para quê? No intuito da gente não ter o nosso contrato exercido. Tá? Ou seja, o que é o exercício aí? É que no caso, vamos supor, a gente comprou o papel a 20, ou a gente tem um papel e a gente já comprou esse papel há um tempo atrás, e a gente tem um preço médio de 20. E aí, o papel hoje está na casa de 21, 22, e aí a gente vai e vende, por exemplo, uma opção de compra no strike 24. Tá? A gente recebe lá alguns centavos por isso. Nesse caso aí, o que a gente está pensando? A gente está pensando assim, ora, o papel está em 21, tá? Eu acho que ele vai ficar mais ou menos por aí. Eu tenho meu preço médio ali em 20 e caso o papel não chegue realmente lá em 22, 24, né, que eu coloquei, essa opção que eu vendi de strike 24, ela vai virar pó, ou seja, ela não vai valer nada, porque não vai ser interessante ninguém comprar por 24, se no mercado à vista ele pode comprar a 22, a 21. Tá? Então, o propósito desse tipo de operação é justamente você aproveitar de um cenário neutro para remunerar a sua posição e até mesmo para baixar o seu preço médio. Porque veja só, se você recebe esses centavos aí, é como se você estivesse abatendo esse centavo desse lançamento que você fez no preço médio teu de compra do papel. Tá? Então, ela é uma estratégia muito interessante. Se você acredita que você não vai ser exercido, ou seja, que o papel ele não vai chegar no strike da qual que você vendeu, e aí, com isso, você recebe aquele dinheiro, aquela opção que você vendeu vira pó, né? Ou seja, o papel não chega naquele valor do strike que você vendeu, e aí você arrecadou aquele dinheiro que te ajudou a baixar o seu preço médio. O fundamento dele é esse. Vamos ver agora como é que a gente monta na prática. Eu falei para você que, basicamente, a gente tem o papel e a gente tem uma call que a gente vai vender. Então, vamos ver aqui para a gente visualizar o que acontece com essa estratégia. A gente está vendo aqui a área de montagem do simulador. Eu vou escolher com que ativo eu vou trabalhar. Tá? Gosto de colocar Petrobras porque
ela é o papel que tem mais liquidez em termos de opções. Vou escolher aqui o último pregão, onde já traz aqui para mim a cotação que foi R$19,93. Vou colocar aqui um nome, tá? Que vai ser a venda coberta de Petrobras. Vou colocar aqui de Petra 4. E aí a gente vai para a estratégia propriamente. Aqui nessa parte é onde a gente vai especificar o que acontece na nossa operação. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente... Aqui eu vou colocar que eu compro o papel, tá? Só para a gente conseguir visualizar o comportamento da estratégia. Vamos colocar aqui. Então, eu estou dizendo que eu compraria 1.000 ações de Petrobras, tá? Petrobras está aqui em R$19,93. E eu vou vender. Aí você pode dizer, mas eu não tenho preço médio a R$19,93, eu tenho um preço médio ali de R$15, por exemplo. Tem problema, você pode colocar aqui, tá? Eu acabei dando Enter e ele saiu do modo de edição. Eu vou clicar aqui no editar e aí a gente já resolve isso. Então, vamos dizer, ó, eu estou vendo aqui que o papel está em R$19,93, tá? Eu seleciono aqui. Agora, em vez do ativo, eu vou colocar call, tá? Como eu estou aqui a 7 dias apenas do vencimento, esse é um período já curto, tá? Eu vou trabalhar já com o próximo vencimento, que é 16 de novembro. Então, tem aqui 26 dias úteis para essa opção vencer, ou seja, 26 dias úteis, ela vai expirar, né? Você não vai mais poder negociar essa opção. E aqui eu vou colocar, por exemplo, vamos dizer que eu vou colocar 15%, 20%. Vamos dizer quanto seria aqui, 20%. Eu vou abrir a calculadora para a gente fazer a análise. Vamos lá, abrir aqui a calculadora. Olha só, vamos ver aqui 20% desse preço de fechamento. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que a gente pode avaliar, pelo menos de uma forma um pouquinho melhor, esse potencial. Mas vamos dizer que a gente aqui vai trabalhar com 20% acima da cotação atual. Tá? 1,20 a gente vai aqui e multiplica por 19,93. Então, olha só. Isso aqui deu quase no 24. Vamos ver se vai ser interessante. Deu 23,91. Né? Eu vou deixar aqui minimizada essa calculadora. Vamos ver aqui se é interessante para a gente vender no 24 aqui no outro mês, senão a gente baixa um pouquinho. Vou colocar no 23,95. Já está 11 centavos. 11 centavos. Vamos ver. $0,11. Vou multiplicar aqui por 1.000. Como o meu preço médio é de 15, né, vezes 1.000, daria 15.000. Então, vamos ver quanto é que seria essa remuneração aqui. Vezes 100. Seria uma remuneração aqui de 0,73 ao mês. A gente sabe que, ó, se a gente avaliar aqui a Selic, olha só, a Selic está em 0,16. A gente está falando aqui de uma remuneração, mesmo com opção muito fora, né, porque ela está muito longe do valor de 19,93,
tá? Olha só, a gente ainda conseguiria uma rentabilidade de 0,73, né? Foi o que a gente viu ali. 0,73. 0,73 é, vamos só fazer a continha, 0,73 é quase 5 vezes a Selic do mês. Isso a gente falando de uma opção que está 20%, um strike 20% superior ao preço atual. Tá? Então, a chance aqui pode ser muito grande de que você consiga essa remuneração muito boa sem ter que correr um risco muito grande aqui, né? Então, olha só, mas vamos baixar um pouquinho mais. Vamos dizer que eu vou trabalhar no R$ 22,95. Eu vou arriscar um pouquinho mais aqui. R$ 22,95 subiu para 20 centavos. Então, se a gente fizer a conta aqui de novo, a gente vai já ver quanto é que fica, só para a gente fechar bem esse entendimento. Então, a gente está falando aqui, estaria falando de R$ 200 por 15 mil, né? Olha só. Seria 1,33%. Isso numa estratégia aqui que a gente está vendo que ela é muito simples de fazer. Basicamente, se você já tem o papel, você não precisa realizar essa compra aqui. Você vai apenas vender uma call num strike aqui, tá? Que você imagina que não vai ser alcançado. E uma forma da gente ver isso é a partir da avaliação da volatilidade, que é uma medida que se usa para avaliar a movimentação daquele ativo durante um determinado período de tempo. E eu vou mostrar para vocês como chegar neste valor. Eu vou entrar aqui no site da B3, da Bolsa, e a gente vai pegar um valor de referência apenas para a gente ter uma ideia. Por exemplo, a gente viu que a gente escolheu ali uma call que vai vencer daqui a 26 dias. Então, se a gente pegar como parâmetro a movimentação da Petrobras em 30 dias, que é digamos, a volatilidade, né? A gente pega uma volatilidade de 30 dias, que vai ser um percentual, a gente vai poder utilizar esse valor como referência. É exatamente o que eu vou fazer aqui, tá? Vou colocar aqui o nome. E vou pressionar aqui o botão busca. Então ele está trazendo para a gente aqui, ó, 0,02%. Aqui no caso teria que multiplicar ainda por 100, tá? Para um mês. Então nesse caso aqui, a gente vai pegar esse valor, que foi um valor relativamente baixo, né? Opa, acabei fazendo aqui bobagem, tá? Então vou pegar aqui 0,22, tá? A gente sempre adiciona um 1 aqui. E aí no caso a gente vai
vai aplicar esse valor, 19,93, que foi a cotação. Acabou que ele colocou aqui um valor que é bem baixo, né? Eu preferiria trabalhar com um valor maior. Aí a gente pode trabalhar com uma margem de segurança realmente, tá? Como esse valor aqui foi muito pequeno, eu preferiria trabalhar com um valor ali na casa de 20%. Mas a gente pode tomar como referência esse valor, tá? Uma dica que eu dou para vocês é trabalhar com 2 vezes esse valor, tá? Quem conhece ali a estatística tem uma base de que 2 vezes o desvio padrão, que é o que a gente está vendo aqui na tela, a gente tem uma probabilidade na casa de uns 68% do valor ficar compreendido naquela faixa, tá? Então, se eu pegar aqui 0,022 vezes 2, que seriam 2 desvios padrões, tá? Acrescentar 1 aqui e multiplicar pelo 19,93, eu teria ali uma faixa com uma margem de segurança um pouquinho maior, tá? Se eu fosse lá para casa de 3 desvios padrões, vezes 3 aqui, mais 1, vezes 19,93. Então, olha, eu já chegaria ali na faixa de 21,24, tá? Seria uma faixa ali na casa de 95%, mais ou menos, de chance de ficar compreendido no intervalo. Claro que aqui, no caso, só fazendo um parêntese, essa avaliação, ela vale, né, seria, digamos, bem válida, considerando que o preço ele seguisse uma distribuição normal, né? Mas tirando de lado aqui a parte estatística, tá? O preço pode não seguir necessariamente esta visão aqui, a gente mesmo assim pode adotar como um parâmetro para a gente trabalhar, tá? A gente está dizendo aqui que vai ser, digamos, se a gente colocasse uma distribuição desse tipo, a gente estaria falando de uma probabilidade bem baixa de fugir de 21 e 24. E aí, claro, a gente pode trabalhar ainda com uma margem maior ainda, né? Eu poderia trabalhar, como eu coloquei aqui, no 22, né? Ou até no 23, tá? Se você não se sente seguro com essa parte de estatística, e até porque a questão aqui é principalmente o tempo para você dedicar fazendo isso, aquela dicasinha que eu dei logo no início de procurar opções na casa de 20 centavos, tá? 25, até 25, acho que ainda é mais ou menos ali, você tem uma certa segurança. Ah, claro, a gente também está falando que a ideia aqui é a gente buscar não ser exercido, né? Mas e se eu for exercido, isso é um grande problema? Na verdade, não, porque justamente uma ideia da venda coberta é que você, tendo o papel, você pode entregá-lo e resolver a situação. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você vende uma call, o que acontece? Você assume uma obrigação de entregar um papel ao preço desse strike. O que isso quer dizer? Se eu vendi aqui em R$ 22,95, eu estou assumindo a obrigação de vender este papel por R$ 22,95. Ora, quem comprou essa opção aqui só vai achar interessante comprar o papel por R$ 22,95 se o papel no mercado à vista estiver mais caro do que isso. Você concorda comigo? Então, o que vai acontecer? Se ele te exercer, tá? O que vai acontecer? Você já tem o papel, você não vai precisar comprar o papel no mercado à vista para entregar para ele. Tá? Você já tem o papel que você comprou lá a um preço médio de R$ 15. Então, você vai e entrega o papel. Isso tudo é automático, tá? Você não vai precisar fazer nenhuma ação em cima disso
isso se resolve automaticamente pela bolsa. Eu só estou explicando para você como aconteceria. Se no caso o valor do papel estivesse acima de R$ 22,95, a pessoa que comprou de você essa call aqui acabaria te exercendo e nesse momento de exercício ela quer comprar o papel a R$ 22,95. Tá? E aí você tem que ter o papel para entregar para ela. E como você já tem, isso se resolve automaticamente. Tá? Então, expliquei essa mecânica, a gente vai ver aqui apenas agora como é que essa estratégia ela funciona com a passagem do tempo. Tá? Vamos ver aqui. Esse gráfico ele também é interessante, tá? Porque aqui tem marcados vários payoffs e cada payoff desse aqui ele está fazendo um incremento de 5% na volatilidade. E a volatilidade é um fator que influi nos preços das opções. E aí a gente consegue ver num único gráfico se essa volatilidade, o aumento dela, no caso, né, se vai interferir no resultado da estratégia. Pelo que a gente está vendo aqui, a interferência é muito pequena. A gente viu aqui que a gente nem consegue distinguir cores diferentes aqui no gráfico. Né? Se a gente tivesse uma percepção aqui, uma diferença maior, ela estaria visível aqui aos nossos olhos. Então aqui esse primeiro ponto, a gente vê que a volatilidade não está interferindo, mas o principal é a gente ver como se comporta o resultado da estratégia dependendo do preço do ativo. A gente vê aqui atrás, olha só, o resultado ainda positivo, mesmo que a cotação chegasse a 15,39, isso porque a gente colocou um preço médio aqui de R$15, tá? Mas olha, ainda que chegasse em 15,39, mais ou menos, 15,18, ainda estaria positivo o resultado. Ali embaixo a gente está vendo 2,53%, tá? E aí a gente vê que a partir desse valor, mais ou menos, do papel, 15, 15,18, a gente vê um crescimento do resultado, do lucro possível. Então significa que se o papel ficar acima desse valor de 15 e alguma coisa, eu sempre vou ter lucro, tá? Eu vou ter lucro até o vencimento aqui. Se o papel estiver acima de 15, eu vou ter lucro, tá? Se estiver abaixo, por que tem essa curva aqui que vai só crescendo? Tá? Porque ele está ilustrando o seguinte. Veja só, se esse papel recuar abaixo de 15, essa opção aqui que você vendeu não vale nada, né? Porque não vai ser interessante para ninguém comprar por 22, se pode comprar a 15. Só que você está o quê? Perdendo aqui em relação ao preço médio do ativo que você já tem. Tá? Então, começa a afetar o resultado como um todo aí da tua estratégia, porque agora você está tendo prejuízo também na ação. Tá? Então, se, digamos, o teu preço aqui médio fosse mais próximo do valor atual do ativo, essa curva ela começaria aqui de um ponto mais próximo aqui do 19,93. Isso significa que você teria menos margem, tá, para, digamos assim, ter lucro. Isso quer dizer o quê? Que se o papel começasse a cair e o teu preço médio estivesse muito próximo do 19,93, logo você entraria numa zona de prejuízo. Tá? Isso é importante, justamente o papel da simulação é mostrar essas regiões em que a estratégia vai funcionar bem ou não e como você vai estar obtendo lucro. Tá? De repente, se houver um impacto da volatilidade, se vai melhorar ou piorar esse gráfico. Eu gosto desse gráfico aqui porque a gente acaba vendo conjuntamente o efeito sobre o resultado e a variação da volatilidade. Mas se você quiser estudar isso à parte, dá para ver por aqui. Mas vamos agora concretizar. Tá? Eu dei aqui para você uma visão
simples de como você simular essa estratégia, tá? Você precisa simular toda vez? Não. Você precisa, na verdade, entender como ela funciona, tá? E como é que ela funciona, basicamente? Basicamente, você precisa entender que você vai escolher um strike que você acha que é pouco provável de ser alcançado, tá? Você pode usar essa ferramenta aqui para fazer essa escolha, porque aqui você consegue ir variando, né? Mudando aqui o strike, vendo qual foi o preço, tá? Então você vai precisar fazer essa escolha basicamente, tá? E aí para fazer essa escolha, você pode usar aquela maneira um pouco mais sofisticada, só que ela consome mais tempo de avaliar o desvio padrão, né, que seria aí, no caso a volatilidade, ou você pode usar algo simples, como eu falei. Na faixa de 20 centavos é uma faixa em que geralmente você tem